Olá, galera! Tô aqui de novo, continuar aquele bate-papo de ontem sobre Anitta, hein? O que vocês acham? Pois é, tô aqui ouvindo uma musiquinha boa, né? É bom ouvir música boa, né? Eu vou falar da Anitta, mas eu gosto de ouvir música boa, tá? Tô aqui ouvindo blues, Eta James, eu sou, enfim, vamos lá. Eu terminei falando que o discursinho da Anitta lá nas lives dela com a Gabriela Prioli ridiculariza, né, a imagem do presidente Jair Bolsonaro, e essa é a intenção. Mas eu quero explicar melhor como que se deu o início dessa narrativa, da onde surgiu, né, essa brincadeira, essa palhaçada. A Anitta é uma pessoa, como eu já falei, ela tem quase um quarto da população de um país continental que a segue no Instagram, fora as outras mídias, as outras redes sociais. Então, ela pode sim vir a ser influente. E aí, alguém, uma esquerdistinha lá, foi lá e, opa, vamos colar na Anitta. A Anitta pediu ajuda para falar de política e tô olhando minha maquiagem aqui no vídeo. A Anitta pediu ajuda para entender um pouco de política e ninguém da direita colou nela, né? Porque o pessoal da direita, o conservador, ele é muito limpinho para fazer amizade com a Anitta. Né? E quem diz também que a Anitta quer fazer amizade com o conservador? Claro que não quer, né? Acho eu, posso estar enganada, peço desculpas se eu estiver sendo injusta, né? Se um dia esse vídeo chegar até a Anitta, ela pode vir me corrigir. Enfim, pretensão minha, né? Mas eu gosto de ser pretensiosa mesmo, eu sou pretensiosa mesmo, sou metida. Enfim, o que acontece? Não estou falando que a Anitta resolveu que ela vai ser uma figura da esquerda. Não, mas a esquerda viu ali de uma forma orgânica. Quando eu falo esquerda, parece que eu estou falando que tem uma pessoa específica ou que a Gabriela Prioli é um ser iluminado lá, iluminado pela escuridão, né? Que está tendo uma mente manipulada ali, talvez até tenha, mas enfim, é uma coisa orgânica que acontece. Eu vou explicar mais para frente por que isso acontece. Mas qual é o perigo disso? Por que eu estou falando da Anitta? Por que isso é importante? Tem tanta coisa importante para falar agora, né? Fiquei triste hoje com a saída do Abraham Weintraub, do Ministério da Educação, mas enfim, tem tanta gente já falando disso e eu quero falar de outra coisa que ninguém está prestando atenção agora, porque eu estou já pensando nas eleições, tanto municipais desse ano, como nas próximas eleições presidenciais. Como já falei no vídeo anterior, né, a Anitta ela pode se levantar aí como uma pessoa que carregará com ela milhares de jovens e adultos também, sem uma formação boa intelectual, para votar no candidato que ela disser. Ah, vota lá na Peppa Pig para prefeita de São Paulo, vota lá no Luciano Huck para presidente em 2022 e o povo vai. Porque esse povo que pediu para a Anitta falar de política, esse povo que queria saber qual era o posicionamento dela, eles de repente não estão realmente interessados em aprender. Eles querem alguém que dê um norte para eles, mais fácil. Né? Antigamente a gente pegava muito papelzinho na hora de votar, tinha gente que ia votar, não sabia em quem votar, pegava de última hora lá aqueles santinhos e escolhia o candidato assim, de última hora. E as pessoas agora querem fazer isso através da internet, através de um ídolo, de um artista. Então, o que acontece? Agora estão começando a levantar essa bola, desde que a Anitta resolveu que queria entender de política e falar de política, para responder os fãs dela, os seguidores dela, começaram a levantar essa bola, né? Eu falei um pouquinho da matéria, eu quero ler um trechinho aqui. O que tem aqui? Vamos ver. Ah, tá. Não, esse aqui é falando da Gabriela Prioli. Quando ela foi, tá aqui, nasce uma estrela na CNN. Lembra que eu falei que a Gabriela, ela é da CNN. A CNN é uma emissora de esquerda e ponto final. Aí aqui,
matéria do Correio Brasiliense, que eu posso ler sem assinar, porque eu não vou assinar nem a Veja nem o Globo para ler matéria, não. Aí Anitta sobre nova postura política. Não podia ficar mais em cima do muro. Ou seja, ela se considerava em cima do muro, né? Aí continua aqui. De acordo com o levantamento, a cantora se tornou a terceira personalidade mais influente da política, atrás apenas de Jair Bolsonaro e Felipe Neto. Né? Como eu falei, isso é ridicularizar a imagem do presidente. Lembra que eu falei de uma... Não sei se eu consigo ampliar essa foto aqui. Acho que não. Mas devem conseguir ver lá no fundo, ou procura a matéria depois. Ela parece toda com uma carinha de boazinha aqui, diferente do que ela é. Por quê? Justamente porque como artista ela já tem uma imagem de esquerda. Porque o conservador, o pessoal da direita não curte funk. O pessoal curte um rock, curte blues, gosta de outras coisas, gosta de música boa. Né? Não gosta de música, de pornografia em forma de música, porque o funk é isso. Funk brasileiro é pornografia em forma de música, pornografia cantada. Né? Então, ela está dando uma misturada nisso para dizer que não é nenhuma coisa nem outra. Porque quando ela falar, vote nesse cara aqui, o cara é de esquerda, mas ela não vai admitir que é de esquerda. Então as pessoas vão votar no candidato que ela sugerir, porque eles vão achar que não estão votando no candidato de esquerda. Até porque eu acredito que o candidato de esquerda, o forte, que vai ganhar investimento, talvez o Luciano Huck seja esse cara, que será o poste do Lula, não vai sair pelo PT, porque o PT está manchado. Pode sair até pelo MDB, PSDB, que nunca foram partidos de direita, tá? O Brasil não tem partidos de direita. Aí é que está o pulo do gato dessa gente. Ah, não sou nem de direita nem de esquerda, sou do centrão. Não existe centrão, gente. Você vai falar com esse povo, essa Gabriela Prioli, que ela fala que não é nem de esquerda nem de direita, assim como a Anitta está falando também, que a Anitta incorporou o discurso da Gabriela Prioli. Aí você vai perguntar para a pessoa que diz que não é nem de direita nem de esquerda, licença. Pergunta assim para a pessoa, você é contra ou a favor do aborto? Geralmente eles são a favor. Quem é a favor do aborto é de esquerda, tá? O conservador de direita não é a favor do aborto, é pró-vida. Então, eu sou centro, mas eu sou abortista. Mentira, você é esquerda. Eu sou centro, mas eu sou feminista, ou feminazi, né? Que hoje não tem mais feminista, é feminazi, elas querem matar os homens. Não é, cara. Feminista é de esquerda. Não tem mulher conservadora, não tem mulher de direita que seja feminista. Né? Se você acha que é de direita e tem o um pezinho ali no feminismo, dá uma analisada nisso, dá uma estudadinha, tá? Então, você faz perguntas básicas, você vê que a pessoa não é, como eu falei também no vídeo passado, eu sou de centro, mas ela vai lá defender os antifas, que é um movimento de esquerda. Enfim, continuando na matéria aqui, quem quiser depois ler, eu não vou ler inteiro isso aqui, mas tá ali, após sofrer pressões dos fãs e do público em geral, aquilo que eu já falei, né, que eles cobram que ela precisa querem uma posição dela. Recentemente, coincidentemente com um período de isolamento social, a artista começou a receber lições de política de uma amiga, que é lá a Gabriela Prioli, da CNN. Em entrevista à revista Veja Brasil, a celebridade comentou: não podia mais ficar em cima do muro, seria incoerente que a personalidade Anitta não tivesse uma posição. Então ela se sente tão importante que é incoerente que ela não tenha uma posição. Tá bom. Enfim, por isso comecei a aprender com a Gabriela Prioli, que é minha amiga. A cantora afirmou ainda que não se identifica plenamente com nenhum dos espectros da teoria política. Aí diz ela, prefiro ficar ali no meio, achar lados positivos nos dois espectros, porque não acredito em uma coisa totalmente boa ou ruim.
Apesar disso, tampouco se declara como do centro, porque a Gabi não me explicou ainda. Ainda não cheguei a essa aula. Gente, a mulher já está falando de política ali nas redes sociais dela, mas ela ainda não sabe se é centro, porque ela ainda não chegou nessa aulinha. Pelo amor de Deus. Aí, esse tipo de mente que vai influenciar o teu filho, o teu sobrinho, o teu neto, ou você mesmo, nas próximas eleições. Não dá, né? Vamos abrir o olho e vamos dar uma estudada, gente. Aí olha só como que começa a narrativa de levantar essa bola para a mulher. Um levantamento recente realizado pela empresa Caeste, que depois eu quero investigar mais, não sei nem se a pronúncia certa é Caeste mesmo ou Coeste, a pedido do Sonar e divulgado pelo jornal O Globo, apontou que a Anitta é a terceira personalidade mais influente na política do Brasil, atrás do youtuber Felipe Neto. Esse é outro que depois eu quero falar um pouquinho sobre ele, infelizmente tem que falar, né? Tem tanta coisa boa para ver, para estudar, para falar, tem que ficar vendo essa merda aqui. Tá. Olha só, desde o início do isolamento, blá blá blá, a cantora tem transmitido lives de educação política no Instagram, onde é a mulher mais seguida do Brasil, com mais de 47 milhões de seguidores. Ela também tem usado as plataformas para se posicionar contra o racismo e pressionar políticos em votações sobre o meio ambiente e cultura. Então quer meter o bedelho em tudo quanto é lado, né? Ela acha que entende sobre o meio ambiente, ela acredita no aquecimento global, enfim. Aí fala aqui que ela é a mulher mais seguida do Brasil. Eu acho que ela não é só a mulher, ela é a pessoa, porque eu não vi homens, não vi, se tiver me corrijam e me mostrem. Eu não sei se tem algum homem que tem tantos seguidores quanto ela. Não encontrei ainda. Né? Então, os artistas de direita ainda estão bem apagadinhos, né? Por exemplo, Zezé de Camargo e Luciano, que foram lá, visitaram o Bolsonaro, ajudaram na campanha e tudo mais, eles não têm nem metade disso. Eu estou falando da dupla, mas eu queria falar do Zezé, né? Que tem mais peso ali dos dois, enfim. Mas tá, isso é uma outra questão também. Agora, o que eu queria tratar e falar para vocês é como que começa a ser cooptado o artista. Primeiro assim, como que começa a ser formado um artista nessa mentalidade de esquerda? Como que ele fica tão famoso, tem tanta ascensão, porque na verdade ele está fazendo aquilo que o público quer e o público reage porque tem aquilo que quer e uma coisa levanta a outra e mais artistas ruins vão surgindo, né? E mais público ruim vai surgindo também. É um mecanismo, né? Lembra da série Mecanismo? Tem na cultura também, tem no campo das artes também. Mas isso tudo não é por um acaso. Então, aí eu chego num projeto, vou fazer aqui uma viagem no tempo, entrar numa cápsula do tempo aqui rapidinho, porque eu quero fazer vídeos curtos, tá? Mas eu quero dar uma introdução nisso, que aí já fica mais pesado. Se eu chegar chegando aqui e falar, ó, quero falar do Foro de São Paulo, quero falar da nova ordem mundial, vocês não vão me mandar a merda, não vão nem querer ver, né? Enfim, quem sabe sobre a Anitta alguém tenha um pouco de curiosidade, mas eu queria dizer que eu vejo, na minha visão, a Anitta é uma das crias de movimentos de esquerda semeados por Foro de São Paulo, que é semeado por Nova Ordem Mundial. Não é à toa que o Foro de São Paulo existe, não é à toa que funcionou tão bem, está indo de vento em popa para quem pensa que não está. Eles estão lá felizes da vida, atingindo seus objetivos. Qual é o próximo objetivo? Eleger um presidente de esquerda aqui no Brasil. Primeiro, eles estão tentando de tudo para derrubar o Jair Bolsonaro a qualquer custo. Já tentaram matar o cara. Né? Agora, continua, aí eles estão em campanha ainda de terceiro turno. Mas aí você fala em Foro de São Paulo, já vem PT na cabeça. Não é só PT, tá, gente? Tem vários partidos brasileiros envolvidos nisso. Partidos europeus, inclusive.
né? Sendo que o Foro de São Paulo seria um órgão aqui da América Latina, mas tem países europeus que às vezes participam lá das conferências do Foro de São Paulo. Enfim, eu quero fazer uma viagenzinha aqui, que eu anotei lá para o ano de 2008, de uma ata de reunião. Depois procurem, eu vou tentar anotar na descrição do vídeo para vocês. Mas aconteceu em 2008, no encontro do Foro de São Paulo, ficou lá definido o seguinte, eu vou até abrir aqui a página, tá? Procurem depois, quem tiver curiosidade de procurar antes de eu colocar na descrição do vídeo, é forodesaopaulo.org. Aí vocês vão encontrar lá as atas de reuniões de todos os anos. Não tem desde o primeiro ano de formação e nem do ano passado, tá? Mas tem muita coisa ali. Então ali, forodesaopaulo.org/resolução _sobre_cultura então ali fica estabelecido o seguinte, eu vou ler aqui alguns trechinhos que eu anotei do que eles precisam fazer. O detalhe é que quem representou o Brasil na mesa da cultura, representando o PT, foi uma moça chamada Morgana Eneire. De lá para cá, não sei exatamente o que aconteceu com ela nos últimos anos, ela acabou virando doula. Enfim, ela esteve no Foro de São Paulo em 2008 e, curiosamente, em 2010 ela era secretária nacional de cultura. Ela é mestra em educação. Depois ela participou em 2011 do Fórum Social Mundial, que está ligado ao Foro de São Paulo também, lá na África com o Lula, que então era ex-presidente, já a presidente era a Dilma. Ali teve Central dos Trabalhadores do Brasil, ali teve a UNE, a União Nacional dos Estudantes, a UBS, União Brasileira de Estudantes Secundários, a UNEGRO, que é a União dos Negros pela Igualdade, a UBM, União Brasileira de Mulheres. Então são todos órgãos, ONGs, entidades de esquerdas ligadas a partidos de esquerda que recebem dinheiro de partidos de esquerda para viajar ao mundo. Dinheiro nosso, dinheiro público. Então, aqui algumas das definições. Vamos lá. Nós, representantes da Mesa de Cultura do 15º Foro de São Paulo, queremos instalar uma mesa permanente de cultura. Porque até então eles tinham discussões, mas não tinha uma mesa permanente, Tendo em vista que, apesar das crises do capitalismo e do neoliberalismo, continuamos sofrendo com um forte crescimento de uma hegemonia cultural de direita. Nessa época aqui, o Olavo de Carvalho já estava no curso, no COF e no Throat Speak, já estava começando a ganhar relevância, as pessoas prestando atenção e acordando para o que ele falava. Eu sou uma dessas pessoas que, em 2010, 2011, comecei a acompanhar o trabalho do professor Olavo de Carvalho, a quem eu tenho eterna gratidão. Cremos que a cultura é uma ferramenta e uma arma de luta para a emancipação ou libertação das consciências de nossos povos e da transformação da sociedade. Então, olha só, cremos que a cultura é uma ferramenta e uma arma de luta. Então, para a esquerda, para o comunista, a cultura, a arte não tem que ser usada, não tem que ser arte. É uma arma de guerra para transformar a sociedade na sociedade que eles querem. Tô vendo aqui, passei dos 19 minutos já, eu queria fazer algo em torno dos 20. Tem uma ampulheta ali, mas eu esqueço de usar. Vou começar a usar. Enfim, Morgana Eneide representou o Brasil em 2008, no 15º Encontro do Foro de São Paulo, com o tema A Agenda Cultural no Brasil, o PT e o Projeto Nacional, que deu muito certo. Para quem pensa que o PT deu errado, não, o PT deu muito certo. Aos partidos políticos manifestamos
que os partidos devem assumir e comprometer-se com o caráter revolucionário, emancipador e transformador da cultura e da arte. Portanto, devem erradicar a visão meramente ornamental de espetáculo e o entretenimento da arte e da cultura. Gente, aqui esse povo decretou o fim da arte e da cultura. Eu vou ler de novo isso aqui. Que os partidos devem assumir e comprometer-se com um caráter revolucionário, emancipador e transformador da cultura e da arte, portanto, devem erradicar a visão meramente ornamental do espetáculo e o entretenimento da arte e da cultura. É o fim da arte pela arte. Aqui, a arte vira propaganda política revolucionária. Então, entendo por que se pega uma pessoa como a Anitta, que é a Gretchen da nossa geração, transforma num ícone para jovens, para adolescentes, até para crianças, porque tem um negocinho das Anitinhas, que depois quero ver melhor isso. Pega essa mulher, pega uma mulher como ela, e outras também, eu estou usando ela como exemplo porque ela é a mais conhecida, né? A mais busanfuda aí. Então, a mulher tá lá fazendo pornografia em forma de música e agora resolveu falar de política. Então, você vê como tem a trama de usar a arte para propaganda revolucionária. Não existe mais arte, existe propaganda revolucionária. Então, vamos ligar os pontos. Eu saí, comecei falando da Anitta, né, da pornografia musical, fui lá para o Foro de São Paulo. Você consegue ver a semente que foi plantada lá em 2008 no Foro de São Paulo? Claro que não come. A semente foi plantada antes, mas ali ela foi, eu acho, ali começou a crescer a plantinha. Começou a crescer a plantinha, começou a crescer, paraná, tá aqui, Anitta, o fruto da planta. Né? A frutinha aí da árvore do conhecimento do bem e do mal, será? Alguma coisa assim? Né? Aquela frutinha que não é pra gente ir lá morder, mas a gente vai lá. Enfim, tô viajando já aqui. Eu viajo demais, eu viajo mesmo. Enfim, vou continuar mais um pouquinho aqui, deu 22, vamos chegar perto dos 25 aí. Propiciar condições econômicas e logística para as atividades da Mesa de Cultura do Foro de São Paulo. Propiciar condições econômicas e logísticas para as atividades da Mesa de Cultura do Foro de São Paulo, assim como também das atividades próprias de cada secretaria de cultura interna de cada partido. Então, cada partido tinha uma secretaria interna, tem que ter uma secretaria de cultura interna. Criar, neste caso, ou fortalecer as secretarias de cada partido e seu equivalente em função de sua vida institucional. Esta unidade de cultura deverá formar parte da direção nacional e comissão política de cada partido. Fortalecer a visão cultural revolucionária nas novas equipes através do fortalecimento e criação de escolas de equipes. Gente, eles formam pessoas, eles formam a equipe que já tem, vão lá ensinar e formam outras equipes ensinando já. Então é uma geração inteira que já está pronta agora. A Gabriela Prioli é cria disso também dentro do campo da educação. Ela já teve uma formação. Inclusive, ela passou pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, que é ali com CNBB e Teologia da Libertação. Quero falar depois sobre isso também, é muita coisa para falar, né? Porque eu tô aqui falando tudo isso, despejando isso em vocês, e opa, chegou aviso que vai começar o Terça Livre. Quero ir lá ver o Terça Livre. Vou acabar aqui logo para ir ver o Terça Livre. Esse vídeo vai ficar gravado, vocês vão poder ver depois. Tá? Então, vocês conseguem entender a sementinha plantada lá no Foro de São Paulo? Conseguem entender por que a Anitta é fruto de um projeto do Foro de São Paulo? Então parece que, pô, essa doida dessa Elis está aí falando da Anitta. Não, eu estou falando do Foro de São Paulo. Obrigada se você veio ver o vídeo achando que eu estava falando da Anitta, só que não.
Vou falar mais do Foro de São Paulo num próximo vídeo, porque eu não quero me estender demais, não quero ficar aqui fazendo vídeos muito longos, porque nem todo mundo consegue acompanhar, apesar de que o vídeo fica gravado. Então curtam, compartilhem, divulguem, me ajudem. E quero avisar também que no meu canal eu vou fazer um trabalho diferente também, não vou ficar só falando de política, tá? Até porque, no meu entendimento, a arte, a política, a teologia, essas coisas caminham todas juntas, eu não consigo, não vejo, não tenho como separar uma coisa da outra, depois explico melhor por quê, tá? Vou começar essa semana um ciclo de leitura, quero começar com Honoré de Balzac, com Eugène Grandet. É um romance maravilhoso. Tem que ler com o dicionário do lado, tá? Quem tiver curiosidade, quiser fazer esse exercício junto comigo, pra gente também sair só dessa coisa de falar de coisa ruim, de problema e de artista ruim. Vamos ver coisa boa. Eu quero fazer um exercício lúdico ali também de leitura junto com a música e o que tinha de artes visuais daquela época, que é uma coisa maravilhosa. Então depois eu explico mais como que eu vou fazer isso e vou divulgar melhor, tá bom? Gente, até o próximo vídeo. Tô tentando fazer live, tô aprendendo ainda a mexer com essa tecnologia toda aí. Queria fazer uma live no Instagram junto agora aqui, não deu certo, mas depois eu divulgo lá também, tá bom? Fiquem com Deus, porque Ele está sempre com vocês. E eu queria terminar aqui com o meu blues. Beijo no coração. Vamos ver o Terça Livre. Vamos? Terça Livre? Hein? Vamos lá? Ó.